Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Semana após semana eu continuo recebendo perguntas a respeito de um objeto que muitas pessoas utilizam no mundo de Rick and Morty, que é um dos objetos mais úteis, e eu não consigo acreditar que muitas pessoas não sabem para que serve um Plumbus. Então hoje eu vou falar a respeito desse assunto. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu sei que muitos de vocês assistem os vídeos, acompanham, comentam, mas ainda não se inscreveram aqui no canal, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, antes de entrar no vídeo, eu só queria esclarecer, ainda não saiu nenhuma notícia a respeito da segunda metade da quarta temporada, nem os produtores, nem os criadores, ninguém falou nada a respeito, somente algumas entrevistas envolvendo os atores. Deu a entender que seria lançado logo no começo de 2020, mas não saiu notícia nenhuma, então obviamente o começo de 2020 já passou, então a gente não tem notícia nenhuma a respeito, a não ser o fato de que vai ser lançado em 2020. Eu tô falando isso só porque muitas pessoas continuam me perguntando a cada novo vídeo que eu lanço. Então vamos lá, entrando de cabeça nesse assunto do vídeo de hoje, que é um objeto muito utilizado em Rick and Morty, que é o Plumbus aqui no Brasil, ou Plumbus nos Estados Unidos, e praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo já sabe para que serve esse objeto, eu espero pelo menos, porque todo mundo que assiste Rick and Morty sabe para que esse objeto serve. E eu queria aproveitar esse momento também para falar que o Plumbus é um dos poucos objetos que existem tanto na série Rick and Morty como na série Gravity Falls. Se você olhar no diário de Gravity Falls, você vai ver que existe o Plumbus ali. Vocês vão ver que ele está inclusive numa página acima do Cthulhu, ou seja, vários objetos nessa página têm alguma coisa a ver com a série Rick and Morty. Vocês veem aqui no outro lado que tem um ET que parece muito com aqueles alienígenas, né, da série Rick and Morty. Vocês vão ver aqui o Plumbus e aqui o Cthulhu, né, que aparece em vários episódios de Rick and Morty, além, obviamente, de outras, como a Pequena Sereia, que a gente pode ver aqui, o Pé Grande aqui, como ele é famoso em várias fotos nos Estados Unidos, e aqui, se eu não me engano, é um Gremlin que eu inclusive citei aqui no vídeo de hoje. E é interessante a gente ver que todas as outras silhuetas que a gente vê nessa imagem são de seres vivos, são de pessoas, são de criaturas, então ajuda ainda mais a teoria de que o Plumbus, na verdade, é um ser pensante, que ele tem a capacidade de se movimentar, que ele tem a capacidade de crescer e etc. E claramente é mais uma piada interna entre os criadores de Rick and Morty e de Gravity Falls. E para quem não se lembra, o Plumbus acabou virando um objeto meio misterioso dentro da comunidade do Rick and Morty porque ele aparece em um episódio onde o Rick e o Morty assistem, e a Summer, se não me engano, tá junto também, e eles assistem um vídeo de como é feito, que é uma sátira de vários programas que existem por aí, de como as coisas são feitas, que mostra o processo da coisa sendo feita ali na fábrica, e a gente vê o processo de um Plumbus sendo feito. É um processo extremamente complexo, cheio de palavras enroladas ali, que o Justin Roiland adora improvisar, e eu tenho certeza que esses vídeos da TV interdimensional foram feitos completamente no improviso, que o Justin Roiland simplesmente criava uma história e depois eles animaram tudo aquilo em cima do que foi criado pelo Justin Roiland e pelo Dan Harmon também. E o Plumbus continua sendo um dos grandes mistérios de Rick and Morty. Eu falei anteriormente que todos os fãs de Rick and Morty sabem para que o Plumbus funciona, mas isso é uma piada interna que eu vejo muito por aí. As pessoas postam para que serve isso e todo mundo age como se fosse uma coisa completamente óbvia, como se todo mundo tivesse um desses em casa. E obviamente ninguém sabe exatamente para que esse objeto serve, nem os próprios criadores sabem, porque a piada é justamente essa. Eles mostram a curiosidade do Rick em saber como eles fazem um objeto como esse, mas eles não explicam para que serve aquilo. Então, essa é justamente a piada, mas como sempre eu queria tentar explicar a piada para vocês, e os próprios criadores já tentaram ir um pouco mais a fundo nessa piada. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um manual do usuário de um Plumbus. Para quem comprou os DVDs nos Estados Unidos, para quem comprou os boxes, né, das temporadas nos Estados Unidos, na segunda temporada, dentro do box você vê um manual de usuário do Plumbus. Então eles mesmos decidiram aprofundar mais ainda essa mitologia em volta desse curioso objeto. E não só isso, o que me levou a fazer esse vídeo foi o fato de que agora eu já consegui comprar a arma de portais, eu já consegui comprar vários outros itens, como vocês viram na minha coleção, e eu percebi que um dos únicos objetos icônicos aí da série que eu ainda não tenho é justamente o Plumbus. Então eu decidi pesquisar para ver se existia para comprar,
E realmente existe. Aqui no Brasil eu não consegui encontrar em lugar nenhum, em nenhuma loja, mas em várias lojas americanas eu vi que tá para vender ali por 30 dólares, 40 dólares. Então se alguns de vocês aí estiverem planejando ir para os Estados Unidos e quiserem me trazer, eu compro de vocês ali tranquilamente. E eu aproveitei para assistir alguns vídeos de unboxing também do Plumbus na internet e eu vi que vem também esse manual no próprio box. Se você comprar um Plumbus, é numa caixa bonita, é uma caixa bem legal, o objeto é exatamente igual ao do desenho, ele tem a ponta bem macia, ele é todo feio, ele é todo bem elaborado mesmo. Eu vou tentar mostrar aqui algumas imagens para vocês verem como é esse objeto. E o mais curioso é que esse manual é bastante revelador, ele não explica exatamente para que serve um Plumbus, mas ele mostra algumas utilidades. Obviamente tem aquelas enrolações que a gente está cansado de ver em Rick and Morty. O Justin Roiland usa essas coisas para expandir a criatividade dele, para criar palavras novas, para criar coisas diferentes. Então vamos dar uma olhadinha juntos nesse manual que você pode encontrar no box da segunda temporada e também se você comprar uma dessas caixas. E a gente vê também que é um manual bem elaborado, parece que é um manual de um produto que realmente existe. A gente vê, tem uma capa legalzinha, tem a primeira página que dá umas explicações gerais, tem o menu do que você vai ver no restante do manual. Então é um manual bem elaborado que deve ter dado algum trabalho para eles conseguirem criar, o que mostra que os criadores estão dispostos a se aprofundar bastante, mesmo que seja uma bobeirinha como essa, eles estão dispostos a usar a criatividade para isso. Então a gente vê aqui já na primeira página, bem-vindo ao excitante mundo de ser dono de um Plumbus, né? O Plumbus vai te ajudar em muitas coisas na sua vida, tornando a sua vida mais fácil. E aqui ele fala, se você tomar conta bem, se você cuidar do seu Plumbus, você vai ter uma vida inteira melhor. Sua vida vai ser mais feliz e você vai ter uma vida melhor. Aí aqui embaixo a gente vê o conteúdo, né, do manual, a gente vê instruções de segurança, partes, utilidades, né, e etc. E já na segunda página do manual a gente vê algumas instruções para você tomar cuidado, coisas para você não fazer com o seu Plumbus. Aqui ele fala que o Plumbus não é um ser vivo, né? O Plumbus não está vivo, mas fale com o Plumbus para CO2. São frases aqui que não fazem tanto sentido assim. Sempre deixe o Plumbus na temperatura ideal, o Plumbus vai suar se ele estiver muito quente ou muito frio. E aqui tem uma frase que é bem interessante, a gente pode ver aqui nos avisos, que é colocar o Plumbus ou pressionar o Plumbus contra algum órgão sensorial vai resultar em doença ou até morte. E essa frase é interessante porque desmente uma das teorias mais aceitas aí de que um Plumbus é um objeto sexual, de que ele é um brinquedo, né, sexual, porque ele não pode ser colocado em nenhum órgão sensorial. Obviamente você pode cobrir ele com alguma coisa, mas eu acho que essa frase foi incluída no manual justamente porque os criadores têm conhecimento de que existem essas teorias a respeito desse objeto. E aqui ele fala também que se não for lavado regularmente, o Plumbus vai atrair Dark Plumbus, ou seja, vai atrair Plumbus sombrios. A gente ainda não viu nada a respeito dos Dark Plumbus aí na série Rick and Morty, mas vai ser curioso se no futuro eles decidirem abordar um pouquinho mais a fundo isso. E aqui na página 2 do manual a gente vê que existem várias coisas que já vêm junto para limpeza, para esquentar o Plumbus e etc. E aqui embaixo a gente vê que o Plumbus é dividido em várias partes e que cada uma dessas partes tem um nome que com certeza foi criada pelo Justin Roiland. Flooby, Grodus, Jingle Pop, Chumble e Grumble. E eles inclusive colocam no canto da página um telefone que você pode ligar para saber se alguma dessas partes estiver faltando. E na página 4 a gente vê algumas informações gerais a respeito do Plumbus. Ele começa dizendo que o Plumbus agora sabe. Não dá para entender exatamente o que significa, mas dá a impressão de que se trata sim de um ser pelo menos pensante. Eles dizem na primeira página que não é um ser vivo, mas que pelo menos o Plumbus tem a capacidade de pensar e sabe da sua própria existência. O Plumbus pode ficar grudento, o Plumbus é ótimo para cozinhas, o Plumbus está mais pesado e mais esponjoso do que nunca visto antes, agora com 30% mais Plumbus, cheque a caixa. Isso obviamente é uma piada com essas promoções que as marcas continuam fazendo, que agora o produto vem com 30% mais quantidade, eles estão fazendo uma tirada com isso. O Plumbus é versátil e é seguro para qualquer cômodo da casa. Você pode lavar o Plumbus na máquina de lavar e, mais importante de todos, o Plumbus vai te defender contra o Plumbus sombrio. E na página 5, na minha opinião, é a página mais importante do manual, que para mim
mostra algumas utilidades do Plumbus, então muitas pessoas se perguntam, muitas pessoas falam que não existe uma explicação canônica ali da série para utilidade do Plumbus, mas eu acho que a página 5 do manual ajuda sim a explicar algumas utilidades. A gente pode ver aqui na primeira imagem que o Plumbus é utilizado para limpeza, como já era de se esperar. É uma das coisas que mais pessoas falam, é que o Plumbus é um objeto utilizado para limpeza, inclusive a gente vê no vídeo que aparece na série. E aqui na imagem 2 a gente vê: nunca cubra um Plumbus enquanto dorme. Isso me lembra aquelas instruções que a gente vê no filme do Gremlins, que você não pode dar comida para um Mogwai depois da meia-noite. E na imagem 3 a gente vê outra grande utilidade de um Plumbus, que ele pode ser usado também para cozinhar. Ele pode ser usado para fritar ovos e provavelmente para fazer várias outras coisas. E a gente vê também aqui na imagem 4 que uma pessoa está rezando para um Plumbus, ou pelo menos utilizando o Plumbus como parte da reza. E na imagem 5, outra grande utilidade de um Plumbus é que ele toca músicas. A gente vê aqui ele sendo colocado num rádio que tem um lugar para colocar o Plumbus. Então a gente entende que pelo menos 3 utilidades bem razoáveis, 3 utilidades que seriam muito importantes pra gente e que podem ser importantes também no mundo de Rick and Morty, é para limpeza, para cozinha e para ouvir música. E aqui a gente vê também na imagem 6 que ele pode esticar, o que ajuda algumas teorias aí que eu já citei anteriormente. E na folha 6, para completar o manual, a gente vê algumas coisas que podem acontecer com o seu Plumbus, alguns problemas e a possível solução para esses determinados problemas. Aqui, por exemplo, vocês podem ver na terceira linha que o Plumbus tem um modo avião. Se o modo avião não ativar, isso dá a entender novamente que o Plumbus toca música, que o Plumbus emite som de alguma forma. E na página 7 a gente vê que o Plumbus já vem com alguns determinados acessórios, a gente vê que ele não vem sozinho na caixa, que ele vem com todas essas outras coisas. E na página 8 a gente descobre inclusive o nome da empresa que fala. E na página 8 a gente tem a garantia do produto e inclusive o nome da empresa que fala. E na página 8 a gente tem a garantia do produto e inclusive a gente descobre o nome da empresa que fabrica. E na página 8 a gente tem a garantia do produto e inclusive a gente descobre o nome da empresa que fabrica o produto. A gente vê aqui que o Plumbus and Kimball Incorporated é o nome, né, a subsidiária de Blanth Incorporated, então a dona do Plumbus é essa Blanth Incorporated. E bem na parte de baixo, no finalzinho, a gente descobre mais uma possível utilidade do Plumbus, que é que ele não pode ser utilizado para você tentar derrubar algum tipo de governo. E isso mostra que o Plumbus pode ser utilizado também como uma arma, não só ele pode ser utilizado como um objeto de fé, um objeto religioso, também pode ser utilizado para limpeza, para cozinhar, para ouvir música, como ele também é algum tipo de arma. A gente não sabe exatamente o que, mas aparentemente o Plumbus esquenta bastante, tanto que ele pode cozinhar as coisas, então ele pode ser também utilizado como uma arma. Então, se vocês entendem um pouquinho de inglês, se vocês têm curiosidade para saber exatamente o que esse manual fala, eu vou colocar lá no meu Instagram, no meu Stories, eu vou colocar todas as páginas do manual, então vocês podem dar uma olhadinha por lá. Mas eu acho que dando uma olhada um pouquinho mais a fundo no manual, a gente consegue desvendar o que é o Plumbus. E eu acho que a gente pode considerar o Plumbus quase que como um celular ali do mundo de Rick and Morty, quase como uma Alexa. Eu não sei se vocês sabem aquele aparelhinho da Amazon. Se eu mostrar para minha avó, por exemplo, ela não vai saber do que se trata, ela não vai saber para que serve, mas ele é conectado com a internet, você pode usar ele inclusive para ligar o seu carro lá nos Estados Unidos. Então ele é um objeto que tem muitas utilidades. E eu acho que o Plumbus é quase que uma zoeira com esse tipo de objetos. É um objeto que você não sabe só olhando para o design dele, mas ele faz muitas coisas, como a gente descobriu dando uma olhada no manual do usuário. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês. Vocês têm um Plumbus em casa? Vocês usam ele com frequência? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.